o que é que tem a ver a parada cardíaca com a pirose? Pirose, azia, você sabe, né, prezadinho? Mas o que tem a ver azia, pirose com a parada cardiorrespiratória? Vou te contar nessa aula, meu prezadinho. E também vamos falar sobre insuficiência renal. Será que o termo correto é insuficiência renal? Ou não se fala mais insuficiência renal? Vamos discutir nessa aula, meu prezado. Olá, Pedro Omar, enfermeiro, especialista em cardiologia. Vamos que vamos, mais uma aula aqui da resolução de questões. Esse é o bloco de resolução de questões, você sabe. A gente pega uma questão de uma grande banca, ok? E esmiuça a questão, esmiuça o tema, certo, prezadinho? Da questão. Por quê? Claro que a banca nunca vai repetir a questão, mas a gente nota que as abordagens são sempre referentes aos mesmos temas, prezados. Os temas se repetem, claro que a questão não se repete. Vamos que vamos. Então aqui, ó, tem essa questão aqui, importante, lá de uma banca IDECAM, muito importante, lá do CENEM, um concurso que teve, que perguntou o seguinte, eu vou lendo aqui na minha telinha, acompanha a minha setinha, e vamos discutir essa questão, prezadinho. Olha lá, o pós-operatório imediato, POI, de cirurgia cardíaca, é um período complexo que exige da equipe assistencial envolvida no cuidado ao paciente submetido a esse procedimento, conhecimento técnico para garantir, além da segurança ao paciente, a continuidade de sua recuperação. Muito bem. Antes de fazer a pergunta ali, deixa eu te falar, prezado, o enunciado do exercício foi feito para te ajudar. Lembra isso, marca isso. Às vezes você pega lá uma questão, 5, 7, 10 linhas, só de enunciado, o cara já entra em pânico, terror, aflição, que nem dizia um grande professor meu. O cara já entra em pânico ali, porque ele fala, é muito grande. O enunciado só tem coisas verdadeiras para te ajudar. O que é para te embananar são as questões. Beleza? Guarda isso. Aí você tem lá, o que ele pergunta? Qual das complicações associa-se a uma disfunção de outro órgão importante regulador do equilíbrio ácido-básico? Qual dessas complicações associa-se a uma disfunção de outro órgão importante regulador do equilíbrio ácido-básico? Você pode talvez olhar aí e já matar a questão, tá tudo certo, e se não matou também, tá tudo certo. O importante é a gente discutir os temas que são abordados aqui, certo, prezadinho? Olha lá nas alternativas. A primeira é a arritmia. A arritmia é um termo muito amplo. Prezado, tem indivíduo que pode ter uma arritmia há 10 anos, 12 anos que o cara tem arritmia. É uma arritmia. Existem N arritmias. Isso é muito complexo. O cara pode ter uma arritmia, uma fibrilação ventricular e tá parado. Beleza? Então a arritmia é um termo muito amplo. Então você vê lá, não é essa questão. Olha B, infecção. Infecção também, né, não se encaixa. Alternativa C, ele fala insuficiência renal. Vou discutir com você essa nos pormenores, inclusive o nome insuficiência renal, se é isso mesmo que a gente fala. Beleza? Sangramento excessivo em uma cirurgia cardíaca. A gente pode considerar, mas o que tem a ver com outro órgão regulador do equilíbrio ácido básico? Beleza? Olha lá, tamponamento cardíaco. Em outra aula eu falo um pouquinho de tamponamento cardíaco, tá? Da tríade de Beck, em outra aula. Então aqui tamponamento cardíaco também não é. Então assim, prezadinho, o importante é a gente entender o tema. Ali a alternativa, vamos lá, vamos discutir aqui, a gente já fala de qual que é a alternativa correta. Você já deve ter matado, se não matou, tá tudo certo também. Primeiro ponto, vamos então relembrar aqui rapidamente a fisiologia do sistema urinário. Olha essa imagem que bonita, prezadinhos. Então você tem lá, macroscopicamente, a gente vê lá os órgãos componentes do sistema urinário. Os rins, né? Os dois rins. Note que o rim direito ele é mais baixo do que o esquerdo, porque aqui do lado direito, no hipocôndrio direito, você tem o fígado, não é isso? Aí o rim direito é mais baixo, olha que bonito. A parte do meio do rim, a gente chama de medula renal. A palavra medula quer dizer meio, então a parte do meio do rim, medula renal. Olha lá, acompanha a setinha, prezadinho. A parte externa do rim, como se fosse a casca, claro que não é casca, mas a gente fala assim, é o córtex. É que na etimologia a palavra córtex quer dizer casca.
ok? Na etimologia, na origem da palavra. Então ali, ó, a parte de fora, o córtex renal, que bonito, 2 rins, aí você tem ali os ureteres, olha lá, um ureter aqui direito, o outro ureter ali, muito bem, o ureter ele coleta ali a urina, certo? Vindo ali do rim e escoa essa urina dos rins para a bexiga urinária, olha lá a bexiga, que bonita, e depois a urina é expelida pela uretra. Muito bem, aqui uma uretra masculina. A uretra masculina, você sabe que ela faz parte de 2 sistemas, do reprodutor e do urinário, tá certo? E aí a uretra feminina, evidente, só faz parte do sistema urinário. Muito bem, então olha lá que bonito o rim, prezadinho. E aí, quais são as funções do sistema urinário? Prezado, o sistema urinário tem 3 grandes funções. A função que mais grita, não é? Todo mundo já fala assim, sistema urinário é produzir urina, filtrar o sangue. É quase isso, certo, prezado? Ele tem realmente essa grande função, que é a chamada função de excreção. Excreção, não é filtração. Pensa comigo, filtrar, eu estou pensando em tirar as impurezas de uma determinada substância, de um determinado líquido. O que faz o filtro de casa? Ele é para tirar o quê? As impurezas, certo? O rim, essa função não chama filtração, porque o rim não tira só as impurezas. Prezado, mas o rim tira a ureia, a creatinina, as substâncias tóxicas e as excreta. Então ele está filtrando. Mas ele também, prezadinho, ele também elimina as substâncias em excesso. Então ele tira água, glicose, sódio se tiver em excesso, potássio. Ele manda embora, então, as substâncias tóxicas e as substâncias em excesso. Por isso que chama a função de excreção, não filtração. Belezation? Muito bem. E aí você tem ali, ó que bonito, o sangue vindo ali pela aorta, olha a artéria aorta. Da artéria aorta sai uma artéria que vai pro rim, adivinha o nome dela? Artéria que vai pro rim, muito difícil. Artéria renal, evidentemente. Então da artéria aorta o sangue vai pela artéria renal para o rim, né? Para os rins. Os rins tiram ali os excessos. Tiram ali, ó, as substâncias tóxicas, ureia, creatinina, e mandam embora através da urina. Belezation? E aí esse sangue, já livre dos excessos e das toxicidades, ele volta pelas veias renais, tá certo? Olha uma veia renal ali, ó, tá? Voltando ali, azulzinho, a veia renal voltando, e aí volta esse sangue para a circulação, para a veia cava. Belezation? Então, em suma, o sangue pela artéria aorta, vai para o rim, artéria renal, ele é ali, né? Tira os excessos, tira as substâncias tóxicas, produz urina, e aí o sangue volta. Veia renal, veia cava, circulação. Belezation? Muito bem. Essa função, prezadinhos, a gente chama de excreção. Função de excreção. Ele tem mais 2 funções importantes. Segura aí, já vou te falar. Mas pensando lá na questão que nós falamos, veja só. O cara fez uma cirurgia cardíaca. E aí, que complicação que ele pode ter no rim? Prezado? Uma complicação de falta de bomba. Então você pensa que se esse coração pós-cirurgia cardíaca, se ele não estiver batendo da forma adequada, se tiver uma diminuição do débito cardíaco, vai chegar menos sangue no rim. Belezation? Chegando menos sangue no rim, você tem uma lesão renal, você tem uma agressão renal, você tem uma insuficiência renal, será? Você tem, vou te contar o termo, uma injúria renal. Prezado, esse é o termo correto utilizado hoje. Injúria renal aguda. Não se fala mais em insuficiência renal aguda. Por quê? Pensa comigo, o que é insuficiente? Insuficiente é o que não está fazendo a sua função, tá certo? Não é? Você pensa, o meu salário está insuficiente, né? Você ganha tanto, você queria ganhar mais para ser suficiente por mês. Está insuficiente. O que é uma insuficiência cardíaca? O coração está ali, ó, insuficiente, tá certo? Não está fazendo a sua função adequada de bomba. Veja só, meu prezado, em uma situação dessa, o coração recebe menos volume, ele tem uma agressão, ele tem uma injúria. O que é injúria? É uma agressão. Tá certo? Ele tem essa agressão, só que ele não está insuficiente. Não está insuficiente, então não é uma insuficiência renal aguda. É o quê?
uma injúria renal aguda. Pode pesquisar, você não acha um livro com capítulo lá, insuficiência renal aguda. Mudou, tá certo? Agora é injúria renal aguda. Aí já aproveitando o ensejo, também mudou o termo insuficiência renal crônica. A gente fala como doença renal crônica. Beleza? Por quê? Mesmo raciocínio, prezado. Lá na frente, o cara já tem a doença renal instalada. A doença renal já vem de longa data. Ele perdeu 50, 60, 70% da função renal. Ele perdeu 70% da função renal. Sabe o que ele sente? Muitas vezes, nada. Nada. Como nada, prezado? Perdeu 60, 70% e não sente nada. Prezados, o rim, os néfrons remanescentes, eles se hipertrofiam e fazem as funções dos que se foram, tá certo? O cara perdeu 60% da função renal, colhe lá creatinina, que é o principal marcador da função renal, creatinina. Colhe creatinina, vê como é que tá? Normal, certo? Então o rim não está insuficiente, mas já está o quê? Doente. Doença renal crônica. Certo, prezadinho? Doença renal crônica e injúria renal aguda. Belezation. Voltando aqui para a nossa questão, quando a gente pensa na injúria renal aguda, ela pode ser classificada de acordo com a sua etiologia, com a sua origem, com a sua localização, prezado. Entenda assim, injúria renal aguda é classificada em pré-renal, o que é pré? Antes, não é isso? Pré-renal, renal ou intrarrenal, que é o rim propriamente dito, ou pós-renal. Belezation? Pensa comigo, o que é uma injúria renal aguda de classificação pré-renal? Prezado, tá chegando pouco sangue no rim. O problema não é no rim, o problema é uma má perfusão. Se não chega sangue no rim, como é que o rim vai produzir a urina? Como é que o rim vai fazer a filtração, a excreção? Como é que ele faz? Certo, prezado? Então o problema não é no rim, é antes do rim. Principalmente a gente pensa em quê? Hipovolemia. O cara tá com uma baixa volemia, não chega sangue no rim, você tem uma injúria renal aguda. Beleza? Mas o rim tá bom. Se restabelece a volemia, as células estão o quê? Intactas. Se eu penso numa falha de bomba, que nem numa cirurgia cardíaca, o cara tem uma falha de bomba, o coração fraquinho, fraquinho, fraquinho. Não chega sangue no rim, injúria renal aguda. Agora, o problema é no rim? Não, é no coração. Injúria renal aguda de classificação pré-renal. Belezation? Quando eu penso na injúria renal aguda renal, alguns livros falam assim, intrarrenal, injúria renal aguda de classificação renal ou intrarrenal. O que eu estou pensando? Que o distúrbio é no rim propriamente dito. Certo, prezadinho? Você tomou, pensa lá, você tomou um antibiótico, uma penicilina, uma rifampicina, algum medicamento que agrediu o seu rim, tá certo? Você está com uma injúria renal aguda, mas ele está funcionando, ele não está insuficiente. Então, qual que é o problema? É no rim propriamente dito. Belezation? Cimetidina, diuréticos, são medicamentos que agridem o rim, prezadinho, e pode levar a uma injúria renal aguda. Deixa eu até fazer um parênteses aqui para você. AINES, sabe o que são os AINES? Anti-inflamatórios não esteroidais. Prezado, fica presente para os AINES. AINE, anti-inflamatório não esteroidais, você já deve ter tomado um AINE hoje, aí quiçá, né? Prezados, dipirona, ibuprofeno, profenide, todos esses medicamentos aí são AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. O AS é um AINE, eles agridem o rim, eles são nefrotóxicos. AINES são nefrotóxicos, tá certo? Muito cuidado. Também eles agridem a mucosa gástrica, mas é uma outra história. Tomou AINE, cuidado com o rim. Beleza? Voltaren, né? Diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, nossa, dá um soco no rim, prezadinho. São extremamente nefrotóxicos. E aí, o que eles fazem? Agridem o rim. Pode desencadear o quê? Uma injúria renal aguda. De classificação o quê? Pré-renal? Não. Pós-renal? Não. Que classificação? Renal ou intrarrenal. Belezation? Muito bem. E aí o raciocínio ficou tranquilo agora. O que é uma injúria renal aguda? De classificação pós-renal. O problema está onde? O problema está depois do rim. Pós-renal. Por exemplo, o cara tem lá uma litíase. Sabe o que é litíase? Litíase renal? Lito. O prefixo lito quer dizer pedra. Tá? Então o cara tem uma litíase renal. Aqueles cálculos renais. Escapa um cálculo e
para ali no ureter. Para ali no ureter, obstruindo a passagem da urina. Prezado, veja só, essa obstrução aí, ó, do ureter, não passa a urina pode voltar e encharca o rim. Hidronefrose, ou seja, ela era uma injúria renal aguda pós-renal que virou o quê? Renal. E aí de aguda pode virar o quê? Uma doença renal crônica. Pegou? Belezation? Coágulos ali no ureter. Belezation? Bexiga neurogênica. Então o cara tem um problema lá embaixo na bexiga. Pós-renal. Beleza? Tumores e outras coisas que acontecem depois do rim. Então você tem lá injúria renal aguda, desclassificação pré-renal, né? Hipovolemia, principalmente. Renal, agressões com substâncias nefrotóxicas, contrastes, ó, sempre vou lembrando alguma coisa. Contrastes e outras substâncias, anestesia, anestésicos também agridem bastante o rim. Belezation? Intrarrenal e injúria renal aguda pós-renal, que são as obstruções. Certo, prezadinhos? Muito bem, vamos que vamos. A segunda grande função do rim que eu quero te falar é a homeostase. Então a primeira era lá a excreção, a segunda é a homeostase. Vou te falar uma palavra para te ajudar, tá? Não é literal no dicionário assim exatamente, mas uma palavrinha para te ajudar. O que é homeostase? Equilíbrio. Prezadinhos, o nosso corpo, o nosso rim, ele ajuda a manter a substância sempre em estabilidade, em equilíbrio, certo? Pensa lá, você comeu 10 bananas. Caramba, eu tenho um sobrinho, Felipinho, come umas 10, 12 bananas. Comeu umas 10 bananas, prezados? Veja só, você levou muito a sua quantidade de potássio. Será que você vai morrer por uma hipercalemia? Hipercalemia, aumento do potássio? Será? Não, né, prezadinho? Não por quê? Porque seu rim vai o quê? Mandando embora o potássio. Manda embora o potássio para ficar o quê? Em estabilidade, em equilíbrio, em, qual que é a palavra? Homeostase. Certo? Falei do potássio, mas sódio. O sódio. Você comeu muito sódio, muito sal, muito sódio. Será que você vai morrer por uma hipernatremia? Esse é o termo, hein? Hipernatremia, o excesso de sódio. Não é? Será que você vai morrer por uma hipernatremia? Não, porque seu rim vai mandar o sódio embora, mantém ali, né? Ó, em estabilidade, em equilíbrio, em homeostase. E é sempre assim, prezado. A água. Se você beber um monte de água, mais do que precisa, vai morrer? Não. Seu rim vai mandar aquela água embora e você vai ficar o quê? Em equilíbrio. E se você tiver com pouca água, o que o seu rim faz? Ele para, ele começa a reabsorver. Para o quê? Segura a água, para manter o quê? Em homeostase. Tá com pouco potássio, segura potássio. Para manter o quê? Em homeostase. Certo, prezadinho? Lembra do diabético? Veja só, aqui no curso tem aula de diabetes. Prezado, o diabético, ele não tem a urina doce? Mellitus, né, de mel, porque a urina é doce? O cara tá com a glicemia 450 miligramas por decilitro. O sangue cheio de glicose, prezado. O rim começa a mandar a glicose embora. Por isso que a urina sai doce. Então essa função do rim se chama homeostase. Então dentro dessa função de homeostase, eu quero destacar com você essa função de importante regulador do equilíbrio ácido-base. Que é o quê? A questão lá do nosso concurso. O rim é um importante regulador do equilíbrio ácido-base. Para isso, você precisa relembrar, você lembra lá da escala de pH? Importantíssima, prezadinho, para você entender desde uma gasometria, até porque que o cara tá com uma pirose, que é azia, toma lá um sal de fruta, você precisa entender. O cara tá numa parada cardíaca, toma, às vezes, bicarbonato, então você precisa entender a escala do pH. Beleza? pH é uma escala, pH quer dizer potencial de hidrogênio. Essa escala, ela vai de 0 a 14. Belezation? O 7 é o quê? É o meio. 7 eu tenho uma substância o quê? Neutra. Ela não é nem ácida e nem básica. O que é uma substância de pH neutro, por exemplo? Água. Se você pegar uma água destilada, tá? Ela tende a ter o pH o quê? 7. Ela não é nem ácida e nem básica. Belezation? Então você vê, abaixo de 7, quanto mais baixo na escala, mais ácida é a substância.
Ah, prezado, uma laranja é ácida? É, uma laranja é ácida. Mas o limão não é mais ácido? Então, se você tem lá uma laranja com pH de 4, o pH do limão vai ser mais baixo ou mais alto? Mais baixo, certo, prezadinho? Então, o quanto mais ácida é a substância, mais baixa ela é na sua classificação lá do pH. E aí, quando eu penso acima de 7, essa substância é o quê? Alcalina. Alcalina ou básica, mesma coisa. Acima de 7 eu tenho uma substância básica. O que é uma substância básica? Exemplo, pasta de dente. Pasta de dente. Você já comeu um caqui verde? Você olha aqui, fica amarrando a boca, assim que a gente fala aqui em São Paulo, amarrando a boca. Uma banana verde, né? Hidróxido de alumínio, você já tá aqui. Leite de magnésio, certo, prezadinhos? Bicarbonato de sódio. São substâncias o quê? Básicas, alcalinas, com pH o quê? Acima de 7. Beleza? Abaixo de 7, as substâncias são ácidas. Olha ali, ó. Coloquei essa imagem, prezadinho, olha lá, ó. O pH, ó, uma água de chuva, 5,5. Ó, o tomate, 4,5. pH do tomate, são substâncias ácidas. Olha o vinagre, olha lá, ó. Belezation? Acima, olha lá, soda cáustica, o ovo, 8,5. Sabonete, 10. Ah, o cara tem um shampoo neutro. O que é shampoo neutro? Ué, o pH é... Quanto que é o pH? 7. Belezation? Importante, prezado. O ácido neutraliza a base. E a base neutraliza o ácido. Como assim, prezado? Como assim? Pensa comigo, prezado. Se eu tenho uma substância aqui, gelada. Gelada aqui, ó. Gelado, 0 graus aqui, ó. Gelada. E aqui eu tenho uma água a 90 graus, que fervendo aqui, ó. 100 graus. 100 graus que ferve, né? 100 graus fervendo. Uma água a 0 graus e essa água aqui a 100 graus. Se eu misturo aqui, ó. Você concorda que a gelada vai esfriar a fervendo e a fervendo vai esquentar a gelada? Você tende ali a ter um morno. Então, só uma analogia para você entender o quê? Que a base é a mesma coisa. Se eu tenho uma substância ácida, eu jogo o quê? Base, tá? Eu coloco uma substância alcalina ali para diminuir aquela acidez. Da mesma forma, se o cara está em uma alcalose, ele está com sangue muito básico, o pH está muito alto. Eu coloco o quê? Uma substância mais ácida. Para quê? Para entrar ali em equilíbrio, em homeostase. E o rim, prezadinho, veja só. O indivíduo, pensa um cara diabético, em uma cetoacidose diabética. O sangue dele está com muitas substâncias ácidas. O que o rim faz? Manda embora ácido, manda embora ácido, manda embora ácido. E se ele está com poucas substâncias ácidas? O rim segura ácido, segura ácido, segura ácido. Tá certo? Então o rim sempre mantém ali, ó, ele é um importante controlador do equilíbrio ácido básico. Certo, prezado? Um parênteses aqui para o bicarbonato. O sal de fruta lá, o Eno, sal de fruta Eno, a propagandinha aqui. O que ele é? Bicarbonato. Bicarbonato. Aí você tá com aquela pirose, porque lá no seu estômago você tem o suco gástrico. O suco gástrico, ele já é ácido, certo? O suco gástrico lá do nosso estômago, ele tem o quê? Um ácido. O suco gástrico, prezadinho, ele tem um ácido chamado ácido clorídrico. O ácido clorídrico, sozinho, ele é mais ácido que ácido de bateria, prezadinho. O HCl, o suco gástrico do seu estômago. O pH dele é 0,2, 0,1, é muito ácido. Prezado, então lá no meu estômago tem esse ácido todo? Tem. Só que aí você tem água também, que aí dilui, tá? Aí o suco gástrico fica lá com pH de 2, 2,5, 3, belezation? Então veja só, se você tá com aquela pirose, aquela queimação, você toma lá um bicarbonato, o que é? Base para neutralizar o ácido. Mas o que tem a ver a parada cardíaca, meu prezadinho? Pensa comigo, prezado. O indivíduo em uma PCR, evidente que ele não está respirando. Quando ele não respira, ele está retendo CO2. A gente está toda hora mandando o CO2 aqui embora. O CO2 que a gente respira, o CO2 é ácido. Então quando se o cara está parado, a gente não, né? Eles lá, né? Pelo amor de Deus. Quando o indivíduo está parado, ele não respira. Ele está retendo o CO2. O sangue dele fica o quê? Ácido. Tá? Vai baixando o pH, baixando o pH. Em uma parada muito demorada, o médico vem e fala o quê? Faz um bicarbonato
Pega lá um bicarbonato, 1 ml por quilo, faz na veia. Pra quê? Dá uma diminuidinha aí nessa acidez, senão o cara aí que não volta mesmo. Entendeu, prezadinho? Beleza? pH, muito, muito importante. E o rim é um órgão que ajuda demais aí no controle ácido básico. Beleza? Então você tem a função de excreção, você tem a função de homeostase, manter as substâncias em equilíbrio, e você tem a função endócrina. Nossa, a função endócrina é sensacional, prezado. Na função endócrina, nossa, sensacional. A função endócrina, o rim produz substâncias e lança na corrente sanguínea, fazendo uma função de quê? De glândula. De glândula o quê? Endócrina, que produz hormônios. É muito louca essa função, vai falar de eritropoetina, vai falar de vitamina D. Só que o vídeo tá ficando muito longo, certo, prezadinho? Na próxima aula a gente fala lá sobre a função endócrina. Eu já vou meter aqui uma outra questão de concurso para a gente esmiuçar e discutir essa função endócrina do rim. Beleza, meu prezado? Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Aquele abraço.